Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor procurador da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral, senhores funcionários, cumprimento todos os presentes. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 7ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno. Sobre a mesa, a ata da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de março de 2015, que submeto à aprovação de vossas excelências. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada. Ata aprovada. Passo aos comunicados da presidência. Trago ao conhecimento de vossas excelências que, na última segunda-feira, 23 de março, acompanhada do senhor secretário-diretor-geral, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, estive em Louveira na abertura do 19º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais. O evento reuniu aproximadamente 220 participantes, entre prefeitos, vereadores, secretários municipais e lideranças políticas da região. Na ocasião, visitei também a sede da UERJ de Campinas. Em reunião com os funcionários da regional, foram tratados assuntos técnicos e administrativos. Esses são os comunicados da presidência. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de iniciar os trabalhos do dia, a presidência indaga ao representante do Ministério Público de Contas se requer vista ou deseja fazer sustentação oral de qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Senhora presidente, neste momento não há interesse do Ministério Público. Passamos, então, à análise dos exames prévios de edital, sessão estadual. Primeiramente, com a palavra, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhores conselheiros, esperar um pouco de som aqui. Pronto? Muito bem. Cumprimento a todos, senhores procuradores e senhor secretário-diretor-geral. É um pedido de reconsideração que eu trago para a nossa avaliação, de interesse de Andréia Renata Cabrelon Simon, que é a representante aqui, representar a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Antecipei o relatório a vossas excelências, e o voto é pelo não provimento. A recorrente exerceu plenamente o direito de insurgência, valendo lembrar que se trata aqui de representação contra edital já reformulado e a primeira versão já tinha sido submetida a esta Corte, com determinação de correções no texto. Em linhas gerais, a recorrente oferece argumentos de fundo, não se conformando com a improcedência da representação, espera a reapreciação do assunto adequadamente avaliado e julgado, já o que imporia, diante das circunstâncias de natureza da matéria a que se busca o debate, dilação probatória inaplicável no exame sumaríssimo. Também incabível ordem de retificação, quando não mais prevalente medida de paralisação da disputa. Ademais, adentrar a discussão pretendida implicaria transmudar o rito sumário num rito ordinário com consequências gravosas para a própria dinâmica do processo. Diante da correta análise, acertada a conclusão constante do voto acolhido por este plenário, a decisão reconsideranda, entendo, deve ser mantida em todos os termos. Nego o provimento. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o eminente conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento vossa excelência, os eminentes conselheiros, outros procuradores do Ministério Público e da Fazenda do Estado, todos os presentes. Exame prévio de mérito, processo 1086, representação contra pregão eletrônico 1/2015, da Diretoria de Ensino da Região Leste 5, objeto, serviços contínuos de manipulação de alimentos e preparo de refeições. Com chefia de ATJ, PFE e SDG, voto pela procedência parcial, determinando à Diretoria de Ensino que retifique a redação do edital a fim de rever a quantidade de refeições estimada no demonstrativo de cálculo de custo de mão de obra. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passamos, então, agora à nossa sessão ordinária estadual. A palavra retorna ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues.
É o item número 1 da nossa pauta, presidente. É um recurso ordinário de Davi Everson Wipp. Devia ser David, né, Everson? Davi Wipp, diretor técnico do Departamento de Saúde do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. A matéria examina determinado aditivo a contrato e suas circunstâncias estão explícitas no relatório que antecipei. O recurso está em termos, conhecem preliminar. Em discussão, votação, conhecido. E eu entendo, senhora presidente, que as alegações apresentadas agora no recurso reúnem condições suficientes para afastar as impropriedades que deram fundamento à decisão guerreada. Acompanha a unânime instrução, afasta a penalidade imposta ao responsável. As razões do recurso logram demonstrar que não lhe restava alternativa ante a natureza cogente de adaptações estruturais às edificações do Instituto Emílio Ribas, atestada pelo setor de engenharia da diretoria técnica, senão aqui a dilação do prazo para complemento das atividades. Eu encurto razões para, no mérito, dar provimento ao recurso interposto e reformar a decisão de primeira instância. Pelo provimento do recurso, eu voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Para relatar os itens 2 e 3 da pauta, a palavra retorna ao conselheiro Renato Martins Costa. São recursos ordinários, senhora presidente, interpostos contra acórdão que julgou procedente representação em irregular pregão eletrônico realizado pelo Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, que é o recorrente. O objeto, registro de preço por fornecimento de estantes desmontáveis em aço. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, votação, conhecido. Conteúdo da cláusula 310, ao incluir nas propostas comerciais catálogos técnicos dos produtos ofertados, estabeleceu situação verdadeiramente surreal, especialmente para as empresas fabricantes de mobiliário. Ou seja, se de um lado os catálogos haveriam de ser originais, contendo marca, modelo, imagem dos móveis, não admitida qualquer montagem ou edição, de outro, tal material não poderia evidenciar a identidade da licitante, o que conflitaria com a hipótese da interessada estar comparecendo com oferta de produtos próprios. Inviável, portanto, que a fabricante apresentasse o catálogo do seu produto nos termos e condições exigidos, sem que restasse igualmente identificada. Nesse contexto, as fabricantes que estivessem aptas a participar haveriam de fornecer catálogos omitindo qualquer evidência de suas identidades, o que não seria razoável ou possível de ocorrer sem que a originalidade do material de divulgação fosse modificada. Logo, a cláusula do edital gerou situação de inusitada discriminação, priorizando empresas distribuidoras dos móveis pretendidos em detrimento das próprias fabricantes. Com a instrução, nego o provimento. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. A palavra agora é do eminente conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, funcionários e advogados. Item 4 trata-se de ação de rescisão de julgado com pedido de efeito suspensivo proposta pelo reitor da USP com o objetivo de desconstituir acórdão prolatado no TC 36.513/2608 pela primeira Câmara, que confirmou decisão monocrática que julgou ilegais diversas admissões realizadas no exercício de 2007 para postos de trabalho criados em afronta ao estabelecido em lei e em deliberação deste plenário. A instrução é dividida, relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa e nem o pedido de atribuição de efeito suspensivo à ação, pois essa pretensão é incabível em sede de rescisória. No mais, a ação não pode ser conhecida, pois a decisão reincidenda foi proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a lei e os documentos apresentados não se amoldam ao conceito de documento novo. Ante o exposto, acolho manifestação do Ministério Público de Contas e voto pelo não conhecimento do presente pedido, devendo o autor ser julgado carecedor do direito de ação. Pelo não conhecimento, eu voto que está em discussão. Em votação, aprovado. A palavra agora é do conselheiro substituto Márcio Martins de Camargo. Senhora presidente, senhores conselheiros,
senhores procuradores do Ministério Público de Contas, da Fazenda do Estado, senhor diretor-geral, demais presentes. Os itens 5 e 6 são conjuntos e eu os retiro de pauta a pedido da parte que apresentará novos memoriais. Regimental ficam retirados de pauta, então, os itens 5 e 6. Com isso, encerramos a nossa pauta na sessão estadual. Eu agradeço a presença e participação do Dr. Luiz Menezes Neto, procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos agora à análise dos exames prévios de edital, sessão municipal. Com a palavra, o conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Cittadini. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do Ministério Público, 3 impugnações da Prefeitura de Taubaté e São Carlos. Determinei a suspensão e submeto a referendo de Vossas Excelências. Referendo. Em discussão, votação, referendado. Agora, o quarto é uma impugnação da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, feito pela Splice, Indústria, Comércio e Serviços Limitados. A exemplo do que disseram MPC e SDG, também considero que deva ser acatada a análise técnica feita pela assessoria desse tribunal, que destaca no mercado se encontram várias empresas especializadas, reconhecidas, disponibilizando às empresas do ramo engenharia de tráfego aplicativos que se assemelham a este. Diante do exposto, o meu voto é pela improcedência da representação, liberando a Prefeitura de Caraguatatuba para dar prosseguimento. Pela improcedência da representação, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, é uma impugnação de Renata de Oliveira Ávila, Prefeitura Municipal de Salto. O edital deve ser ratificado na sua exigência referente à qualificação técnica. O meu voto dá procedência parcial, determinando a Prefeitura que retifique nos pontos indicados no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. 6 e 7, ou melhor, não sei, 6 e 7 é o meu aqui, não tem nada a ver. É Prefeitura Municipal de Peruíbe. Os impugnantes Sanecol, Saneamento Ambiental e Ecológico. Consoante relatório já disponibilizado, a empresa Sanecol representou contra os editais citados. Segundo firme jurisprudência dessa Corte, não há de se impedir a realização do certame por conta dos ainda inexistentes planos municipais de saneamento básico e de que a administração fique advertida sobre as consequências a que estará sujeito, eis que, de rigor, sua ausência poderá repercutir inclusive na apreciação das contas do prefeito. Contudo, configura-se a hipótese da vigência contratual de 60 meses, deve a Prefeitura de Plano adequá-lo ao que dispõe o inciso 2, artigo 57 da 866, a fim de que passe a ter duração de 12 meses, inserindo cláusula prevendo as futuras adaptações. Quanto às impugnações, acompanho o posicionamento de assessoria técnica e MPC. Procede a impugnação no TC 10.663.989 e não procede a efetivada no 10.668.989, relativa à capacitação técnica. No mais, acolho as observações de ATJ, a proposta de apresentação de plano de trabalho, determino em ambos os editais, tal como sugerido por o MPC, a retificação da cláusula 752, subitem B e C, devendo ser excluídas previsões específicas e ainda, neste último subitem, a subtração de todo atestado que transborde o conteúdo da súmula 23. Deve a Prefeitura promover a cuidadosa revisão dos itens apontados. É meu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, a Prefeitura Municipal de Cubatão e V.D. Silva é o impugnante.
Acompanho o parecer de STG, destacando que a redação do item 8311 remete ao anexo de termo de referência, a qual evidencia a existência de lote único, composto de 27 itens, cujos quantitativos estimados variam de 1 a 1.450 unidades, deixando dúvida se comprovação de no mínimo refere-se ao total de itens ou a cada um deles. E como as regras editalícias, além de assegurar a ampla competitividade, devem ser claras, a redação de tal dispositivo merece ser revista. Julgo procedente a representação, determinando a Prefeitura de Cubatão que retifique nos termos do corpo do voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra retorna ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhora Presidente, eu peço o referendo do egrégio plenário nas medidas que adotei no pregão presencial 115/14 da Prefeitura de Santana do Parnaíba, no pregão presencial de Louveira, 027/2015, e no pregão presencial da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Peço o referendo. Em discussão, votação, referendados. Comunico o arquivamento dos pregões presenciais da Prefeitura de Suzano e de Lorena. Portanto, houve perda de objeto, a matéria foi arquivada. O plenário toma conhecimento. E propõe ao plenário que determine a suspensão da tomada de preço da Prefeitura de Santo Expedito para contratar obras de cobertura de quadra poliesportiva e do pregão presencial da Prefeitura de Itapetininga para transporte escolar. Em discussão, votação, aprovadas as propostas de suspensões. E submeto o voto do pregão presencial na Prefeitura de Andradina, que quer contratar empresa especializada para construir cozinha piloto, nos termos consignados no relatório, e voto que já antecipei a Vossas Excelências. O voto considera procedentes as impugnações, a adoção da unidade de medida módulo de verba, MV, no caso, impede detalhamento dos custos unitários de empreendimento e agride a lei de licitações e diversos julgados desta Corte. Reprovável ainda a ausência de laudo de sondagem do solo, dos projetos de cobertura metálica e proteção elétrica, bem como da memória de cálculo dos quantitativos, que são documentos indispensáveis para elaborar a proposta que seja firme e execuível. Portanto, pela procedência da representação. Em discussão, votação, aprovado. E, por último, o pregão presencial de Pitangueiras, que quer contratar a aquisição de kits de materiais escolares para os alunos da rede municipal. A instrução é pela procedência parcial, o Ministério Público é pela procedência de todos os aspectos. A SDG considera procedente uma determinada questão da retenção de amostras e aponta correção nas incongruências observadas pelo Ministério Público. O voto, que já antecipei a Vossas Excelências, resumidamente, aprova a licitação em kits, determina a revisão das especificações e da necessidade de se personalizar determinados itens, da formação dos lotes para os fins de possibilitar o atendimento da Lei 147, de 2014, e do procedimento de avaliação de amostras como um todo, em correção de incongruências no edital, conforme apontados pelo digno Ministério Público. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra novamente retorna ao conselheiro Renato Martins Costa. Peço referendos nos seguintes processos, senhora presidente. 1694, representação contra pregão presencial da Prefeitura de Bento de Abreu, e 1770 e 1782, representações contra pregão presencial da Prefeitura de Vargem Grande Paulista. Em discussão, votação, referendados. Nos TCs 1858 e 1869, que são representações contra pregão presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos, tendo em vista o teor das impugnações apresentadas, eu voto no sentido de deferimento de liminares às representantes, ordenando o processamento das iniciais sob o rito de exame prévio de edital. Em discussão, votação, aprovado. Mérito. TCs 1020 e 1064, representações contra a concorrência 1/2015 da Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia. Objeto: serviços de coleta, transporte, operação de estação de transbordo e destinação final de resíduos sólidos domiciliares.
A instrução é pela improcedência da representação subscrita por Sanecol e procedência parcial daquela formulada por Raimundo Nonato Nogueira. Nos termos do voto antecipado a Vossas Excelências, assim também segue o meu voto, determinando à companhia que, se já não o fez, reconduza a qualificação operacional aos parâmetros do inciso 2º do artigo 30 da Lei 8.666 e enunciado 24 da súmula de jurisprudência do Tribunal, substituindo a entrega dos documentos do aterro sanitário por declarações de compromisso, além de corrigir a indevida antecipação do recolhimento da garantia de licitar e a necessidade de reconhecimento de firma na formalização das declarações, sem prejuízo de suprimir a apresentação do plano de trabalho como condicionante da fase de habilitação. Como voto? Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. 1049, representação contra o pregão presencial 8/2015 da Prefeitura de Brotas, destinado a serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Convergência da instrução é no sentido da procedência e assim também segue o meu voto determinando as seguintes retificações. No item 3312, assegurar o respeito aos direitos do contratado nos termos do artigo 58.1 da Lei de Licitações, excluindo mais ainda a possibilidade de a Prefeitura, a seu critério, deixar de contratar o total dos quantitativos, modificação que redundaria em efetiva dissolução do negócio. No item 3313, harmonizar a redação aos preceitos da Lei de Licitações, no sentido de assegurar o contraditório e a ampla defesa, além do ressarcimento de eventuais prejuízos e demais direitos estabelecidos pela norma em hipótese de rescisão contratual, além, conforme o caso, da prorrogação do cronograma de execução. No item 3320, excluir a expressão independente de rescisão contratual, ressalvando o direito ao ressarcimento de prejuízos comprovadamente suportados pela contratada e demais direitos, se ausente culpa. E 4, suprimir da redação do edital o item 3321. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. TCs 1100 e 1110, representações contra o pregão presencial 3/2015 da Prefeitura de Poá, objeto fornecimento parcelado de merenda escolar. Instrução convergente no sentido da procedência parcial. Assim também é o meu voto que determina à Prefeitura de Poá que reveja a descrição de itens, retirando características exclusivas e atentatórias à competitividade do certame, reformule a composição dos lotes, agrupando itens afins e comercializados por empresas do mesmo segmento, exija a entrega de amostras, caso mantida apenas da vencedora, com prazo suficiente de atendimento, define os locais efetivamente necessários para a realização da vistoria técnica, determinando a comprovação de sua realização somente na habilitação, não na fase de credenciamento, retifique o procedimento de regularidade fiscal apenas para que o texto seja atualizado frente às inovações constantes da Lei Complementar 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar 147 de 2014. Em discussão. Em votação. Aprovado o voto. TCs 1796 e 1813. São representações apresentadas contra o pregão eletrônico 2/2015 da Prefeitura de Catanduva, que tem por objeto fornecimento, registro de preços de concreto betuminoso usinado a quente. No caso, são embargos de declaração opostos tanto pela Prefeitura como pela representante. Quanto à Prefeitura, até me estendi um pouco para deixar clara a posição, pensando na própria natureza do sistema de registro de preços, eu concluo, não parece razoável, na atual conjuntura, que, sendo a vigência da ata de no máximo 12 meses, sem obrigatoriedade de sua utilização pela administração, seja admitido que o preço registrado possa ser revisado ou alterado diante de oscilação do custo de produção ou a cada período de 90 dias, utilizando-se como parâmetro o índice IPCA. Essa foi a análise que fiz em relação à cláusula impugnada, que ainda não produziu efeitos em concreto, apenas para reafirmá-la, a meu juízo, como contrária às normas de regência e às características do sistema de registro de preços. Quanto aos embargos da representante, voltou-se ela, na sua peça inicial, contra a exigência de disponibilidade mínima de entrega em quantidade que inviabiliza a operação da usina de asfalto. Essa quantidade é de 1 tonelada,
quantidade mínima de entrega. Embora incidentalmente mencionada a incoerência entre esse pedido mínimo e o total estimado em um dos parágrafos de sua peça, porque o total estimado é de 10 mil toneladas, a Prefeitura de Catanduva justificou as razões da exigência da 1 tonelada como quantidade mínima. Avaliando as razões da inicial e as justificativas da Prefeitura, eu não vi flagrante ilegalidade no parâmetro mínimo fixado, o que me motivou a considerar que, nesse momento em que se faz exame abstrato sob rito sumaríssimo, no qual a dilação probatória é reduzida, não caberia intervir no curso da ação administrativa. Todavia, a menção feita na inicial sobre a diferença entre os valores, pedido mínimo de 1 tonelada, 10 mil toneladas conjunto, isso me chamou a atenção, ensejando uma recomendação na parte dispositiva, nos seguintes termos: ademais, recomendo que a municipalidade revise seu edital, também a fim de sanar possível discrepância entre o total de toneladas a serem registradas e a medida mínima que poderá ser pedida. Me parece que isto está adequado para a solução do fato e eu não vejo nenhuma contradição entre o que se determinou e a recomendação formulada. Nesse sentido, eu rejeito os embargos. Pela rejeição dos embargos, eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor Procurador de Contas, senhor diretor da STG, senhores advogados, funcionários, submeto ao referendo desse plenário a decisão de paralisação da concorrência internacional promovida pela Prefeitura de Sorocaba, que objetiva a contratação de concessão comum precedida da execução de obra pública para implantação e operação de BRT, que é Bus Rapid Transit, no município. Submeto a referendo plenário. Em discussão, votação, referendado. Comunico agora, senhor presidente, senhores conselheiros, o arquivamento da representação devida à revogação do seguinte certame. Pregão presencial da Prefeitura de Itacoaquecetuba, objetivando o registro de preço de produto de limpeza, descartáveis. O plenário toma conhecimento. E solicito a retirada de pauta do processo TC 1175, retornando ao gabinete do pregão presencial da Prefeitura de Bastos. Perfeitamente, retirado de pauta. Agora, senhora presidente, para julgamento, representação contra o edital do pregão presencial da Prefeitura de Carapicuíba, objetivando a contratação de empresa especializada em gerenciamento integrado do Departamento de Multas e Trânsito Municipal. E compreende os lotes de softwares, infraestrutura, hardwares, meio de comunicação, impressão, prestação de serviços especializados. Preliminarmente, submeto ao referendo do secretário plenário as medidas preliminares que adotei e que determinei a suspensão do andamento do certame e requisitei a documentação necessária para análise do exame da matéria como exame prévio de edital. Em discussão, votação, referendado. E no mérito, já disponibilizei voto a vossas excelências, voto pela procedência parcial da representação e determina a Prefeitura de Carapicuíba, caso tenha interesse em dar seguimento ao certame, que retifique o ato convocatório de forma a excluir a exigência de certificação conforme a norma ISO 9001/2008. E 2, conformar aos parâmetros da súmula 24 os quantitativos mínimos exigidos nos atestados de capacidade técnica em relação aos itens questionados pela representante, nos termos consignados no corpo do voto. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, julgamento de representação formulada contra o edital de pregão presencial da Prefeitura de Monte Aprazível, que visa adquirir o uniforme escolar para um letivo de 2015. Conforme relatório e voto, já disponibilizado a vossas excelências, eu voto pela procedência das representações e determina a Prefeitura de Monte Aprazível, caso tenha interesse em dar seguimento ao certame, que retifique o edital de forma a 1. Separar os itens da confecção de calçados em lotes distintos, confecções e calçados. 2.
harmonizar a disposição de edital que trata do critério de julgamento das propostas. 3. Exigir a apresentação de amostras personalizadas apenas da vencedora da etapa de lances, e mediante a fixação de prazo razoável para tanto. E 4. Retificar para 5 dias úteis o prazo para que as micro e pequenas empresas regularizem a documentação relativa à soberania fiscal, em caso de restrição. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, Birigui, representação formulada contra o edital de concorrência, que objetiva a aquisição do material didático de educação infantil. Eu voto, conforme já destinado a Vossa Excelência previamente, pela procedência da representação e determina a Prefeitura de Birigui, caso queira seguir o certame, que retifique o ato convocatório de maneira a atribuir critérios objetivos para o julgamento das notas técnicas e reestruture os enunciados do que o edital denomina aspectos relevantes de avaliação, previsto no anexo 3º, nos termos consignados no corpo do voto. É assim que voto, presidente. Voto que está em discussão. Para discutir, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Eminente relator, conselheiro Dimas Ramalho, senhores conselheiros, eu tenho certa dificuldade em acompanhá-lo nesse momento, nesta definição, não por causa do seu voto, que ele é bastante claro, bastante preciso, devido à própria instrução, que está dividida, a chefia da TJ não vê qualquer ilegalidade no edital e outros organismos pretendem que haja aqui condições subjetivas de julgamento. Essa matéria, sabemos todos, evoluiu bastante quando se trata de contratar sistemas de ensino, graças especialmente à atividade do Tribunal de Contas, que acabou por desaguar a necessidade sempre de fazer uma concorrência de técnica e preço. Nunca preço, né, porque vulgariza o próprio sistema de educação, mas sim técnica e preço. Eu entendo, e não é só um entendimento meu, isso é facilmente constatável, sempre que houver uma avaliação técnica em matéria de ciência humana, eu digo publicidade, cultura, educação, haverá sempre, necessariamente, uma dose de subjetividade. Por isso que se costuma confiar a decisão em casos que tais a comissões que são compostas de especialistas na matéria. Então, digo a minha dificuldade em razão da minha própria deficiência na matéria. Não entendo de educação, muito menos de educação infantil. Mas eu queria conhecer melhor os fundamentos das manifestações da instrução contrárias a determinadas disposições do edital, que a mim, como leigo, me parece muito claras. Por exemplo, quando o edital exige, como fala, linguagem adequada, textos não verbais devem ser condizentes à faixa etária e aproximar-se da realidade do aluno com uma linguagem adequada em sua diversidade. Olha, acredito que a linguagem adequada ao universo dos alunos e crianças, né? Então, uma linguagem gráfica adequada seria a Peppa, talvez uma inadequada, o King Kong, não serve, vai assustar a criança. Então, são conceitos que, mesmo para leigos, eu estava olhando o edital aqui, não, uma análise apenas perfunctória, que me parecem razoáveis. Por exemplo, modernas metodologias de ensino, recursos tecnológicos de ponta. O senso comum sabe o que é um recurso tecnológico de ponta, né? E os conceitos de avaliação, aqui dispostos, que variam entre satisfatório, pouco satisfatório ou insatisfatório, balizam, de certa forma, o resultado da comissão. Eu estou até antecipando o juízo, mas, na verdade, desculpe por adentrar essas questões, mas é com essa análise, com esse propósito, com essa visão, que eu me permito, então, com a licença do senhor relator, pedir vista do processo. Vista ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, somente lembrando que se trata de exame prévio de edital, vista conjunta a todos os conselheiros. Agora a palavra passa para o conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, submeto a este plenário o TC 184515, que trata de proposta de suspensão do pregão 0715 da Prefeitura de Bariri, que tem por finalidade registro de preços para aquisição de insumos diabéticos. É a proposta. Em discussão, votação, aprovado. Trago para referendo TCs 1718 e 180015, que dizem respeito a despachos por meio dos quais solicitei para exame cópia dos editais do pregão 26514 da Prefeitura de Sorocaba,
que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão da qualidade da central de atendimento telefônico, e o pregão 0115 da Prefeitura de Americana, que tem por objeto a contratação de empresa jornalística para a publicação de atos oficiais. Em discussão, votação, referendados. Para julgamento, TC 60315, que trata de pregão 0115 da Prefeitura de Oscar Bressani, que tem por finalidade a contratação de locação de softwares para diversas áreas da Prefeitura. O relatório e voto disponibilizados considero com a instrução parcialmente procedentes as impugnações e a administração deve estabelecer o momento em que deverá ser realizada a demonstração do sistema, retificar as contradições existentes entre o edital e a minuta do contrato, já reconhecidas pela administração, adequar o prazo para a paralisação do serviço do artigo 78, inciso 15, da Lei 8666/93, rever o dispositivo que trata da hospedagem de banco de dados, de forma que reflita as necessidades específicas do município, e divulgar as informações atinentes à migração e conversão de dados. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Em julgamento TC 64715, que trata do pregão 0515 do Serviço de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, que tem por objeto a prestação de serviços de vale alimentação. Conforme relatório e voto já encaminhados, considero procedentes as impugnações. E a administração deve rever a rede de estabelecimentos exigida, pautando sua análise nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conceder prazo razoável à vencedora do certame para que efetue o credenciamento mínimo estabelecido e adotar as medidas necessárias para que o novo texto do edital venha a ser subscrito pela autoridade superior que represente a administração. É como voto, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. A palavra agora do conselheiro substituto, Márcio Martins de Camargo. TC 1693, 98915, trago para referendo decisão mediante a qual determinei a suspensão cautelar do edital de pregão número 47/2015, lançado pela Prefeitura Municipal de Bragança Paulista para locação de máquinas e equipamentos. Em discussão, em votação, referendado. Agora, TC 1017, trago para conhecimento desta Corte decisão pela qual, em face da revogação do certame, declarei extinta por perda de objeto a representação tratada nos autos do processo TC 1017-98915, intentada por João Marcos da Silva Juquitiba, EPP, contra ato praticado no curso do pregão 4/2015, instaurado pela Prefeitura Municipal de Embu Guaçu. O plenário toma conhecimento. Agora, para julgamento, TC 1055. Trata-se de representação formulada por Fábrica de Produtos, Serviços de Propaganda e Publicidade Limitada contra edital de pregão número 3/2015, lançado pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, objetivando a contratação de jornal de circulação estadual para a publicação de atos oficiais da Prefeitura. A representante se insurgiu contra a restrição à participação no certame de empresas de publicidade e também quanto à ausência de valor estimado para a contratação. Determinou-se a sustação cautelar do certame, a qual foi referendada pelo Tribunal Pleno na sessão de 25 de fevereiro do corrente. Notificada, a Prefeitura trouxe cópia do instrumento convocatório, defendendo a sua regularidade. Afirmou, em síntese, que o objeto social da agência de publicidade é incompatível com o objeto licitado e que busca a contratação direta de jornal sem negociação paralela a fim de que haja economicidade. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência parcial da representação, acolhendo a insurgência relativa à proibição de que empresas de publicidade participassem do certame. É o breve relatório.
Considero improcedente o argumento de que a proibição à participação de empresas de publicidade decorreria da economicidade. Em primeiro lugar, porque a afirmação carece de subsídio fático, já que a Prefeitura limitou sua pesquisa de mercado às empresas jornalísticas. Ademais, como lembrou o Ministério Público de Contas, farta jurisprudência desse tribunal tem censurado a vedação análoga à hora impugnada. Quanto à ausência de orçamento estimado no edital de pregão, lembro que não há ilegalidade na ausência de orçamento estimado ou de planilha orçamentária no edital, pois a lei do pregão não impôs obrigatoriedade nesse sentido. No caso em exame, a Prefeitura demonstrou a existência da informação nos autos do procedimento licitatório. Ante o exposto, acompanho integralmente a manifestação do Ministério Público de Contas e voto pela procedência parcial da representação, unicamente para que a Prefeitura autorize no edital a participação de agências de publicidade. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Encerramos, então, a nossa análise de exames prévios de editais. Passamos à sessão, na ordem do dia, sessão municipal, para relatar os itens 7 a 9, a palavra do nosso conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Cittadini. Item 7 da pauta trata-se de recurso ordinário do Banco do Brasil, considerando que o contrato foi considerado irregular. A contratação foi da Prefeitura de Socorro. Em preliminar, conheço. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, senhores conselheiros, alerto que a minha posição a respeito da matéria é conhecida do plenário, como já pude me manifestar em outras ocasiões. Eu sou favorável à dispensa de licitação com fundamento no inciso 8 do artigo 24 da Lei de Licitação. Continua sendo possível, desde que atendidos os requisitos aqui estabelecidos. No caso em tela, estão presentes as condições e acho que a contratação do Banco do Brasil pode ser feita diretamente com base naquele dispositivo legal, pois a entidade que integra a administração pública foi criada anteriormente à Lei de Licitação para a finalidade que se enquadra. No tocante ao preço praticado, ainda que esse ponto não tenha sido especificamente objeto de decisão, considero que a contratação, do ponto de vista financeiro, foi vantajosa ante o pagamento de uma importância de 1.750.000, o município da Porta de Socorro, além de outros benefícios indiretos. Assim, entendo divergentemente, como todo mundo sabe, que a matéria deva ser aprovada, não só porque restam atendidos os pressupostos da dispensa, mas principalmente porque a jurisprudência ainda não estava consolidada à época. Portanto, eu voto pelo provimento do recurso para fim de considerar regular a dispensa de licitação, já sabendo que há opiniões em contrário. O voto que está em discussão para discutir... Especialmente a minha, que relatei em primeira instância a matéria, no sentido da irregularidade, pelas razões de todos conhecidas e já estão debatidas nesse plenário. Então, respeitosamente, eu divirjo de Vossa Excelência. Continua em discussão. Senhor presidente, eu não vou insistir, porque todo mundo conhece os meus argumentos, conheço os argumentos de todo mundo, seria uma coisa até cansativa. Mas eu queria pedir a essa presidência que, especialmente a SDG, analisasse essa matéria a partir de decisões do Supremo Tribunal, porque, como nós sabemos, tudo isso mudou a partir de uma liminar dada no Supremo Tribunal, e essa liminar, eu não sei, mas deve ter uns 12 anos, né? No Supremo, tudo bem. Não sei se essa liminar continua, né? Porque eu continuo achando que a questão básica não foi discutido, quer dizer, a revogação da lei de licitação, portanto, pode-se contratar empresa pública com dispensa de licitação, conforme eu digo. E também respeito a opinião do conselheiro Renato, aliás, baseada numa liminar da ministra Carmen Lúcia, Ellen Grace, já não está mais nem lá, né? E ela, uma liminar onde ela teve uma grande dificuldade de entender
ou a lei de licitação, ela analisou a questão bancária, a história de que todo banco é público, porque todo banco é supervisionado pelo Banco Central. Isso aí é uma discussão, eu não quero nem entrar. Acho que a ministra tem todo o direito de falar o que ela pensa, mas é uma discussão que nós que estamos no dia a dia, pensando licitação, enfrentando licitação, muitas vezes temos até o calor dessas coisas é mais quente para nós. Então, eu sugeriria à SDG que atualizasse para ver se esse negócio continua desse... Não é que eu sou mal perdedor, não é isso, não. Eu já perdi muito, mas, na verdade, eu acho que seria bom para todos nós. Sempre oportunas as colocações de Vossa Excelência, doutor Antônio Roque Cittadini. E essa presidência, juntamente com a SDG, acolherá a sugestão de Vossa Excelência e faremos novos estudos nesse sentido. A palavra continua o voto continua em discussão. Senhora presidente, só para dizer, aqui ninguém perde e ninguém ganha. O que vale é o debate, o que vale é a troca de ideias e opiniões que fazem com que, tantas vezes, nós que tenhamos determinadas orientações, as alteremos em função dos argumentos que nos são aqui apresentados no debate. Então, o eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini tem tanta contribuição dada a esse tribunal nos debates aqui de plenário que ele não perde nada, não. Nós que ganhamos aqui com o debate. Continua em discussão o voto. Havendo divergência, eu acho que eu tenho que colher os votos, né? Primeiramente, conselheiro substituto Márcio, como vota? Pelo não provimento. Não provimento. Conselheiro Sidney Beraldo. Eu vou somar o voto do conselheiro Roque. Pelo provimento. Acompanho o conselheiro. Conselheiro Dimas... O conselheiro já estava meio, nos últimos, estava balançando. Não, conselheiro... não vai ser 7-1. Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Pelo não provimento. Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Nego o provimento. Então, pela maioria, negado o provimento do voto. Redator... Doutor Renato relatou em primeira instância e não pode, então o próximo. Conselheiro Edgar, o senhor pode. Relatoria, então, passa ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. O item 8, o item 8 é recurso ordinário à Prefeitura de Juquiá, contratação da aviação Minas Vale Transporte e Turismo. O processo esteve na pauta, houve sustentação oral, retirei. O recurso já foi conhecido de plenário, no mérito em que pese o esforço empreendido pelo recorrente, que lembrou até que eu morei lá em Pariquera, não encontro razões que autorizam a reforma da decisão atacada. O certame licitatório cuidou de contratar 15 rotas de ônibus, 10 rotas de vans para transporte, obviamente com a opção pelo critério de menor preço global, mostrando desarrazoado. Esse é o ponto central da demanda. Os argumentos originais do recurso e aqueles adicionados em sustentação oral consistem na ampla divulgação do edital na ausência de vedação da adjudicação. Bom, aliás, a adjudicação foi permitida a contratada a entrega do veículo em desconformidade ao próprio edital. Nesta conformidade, meu voto nega o provimento ao recurso e mantém a decisão, inclusive contra o valor da multa bem dimensionado pela hipótese. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, trata-se de recurso ordinário da Prefeitura de Tarumã, item 9. Acordo da primeira Câmara julgou procedente a representação formulada por Arrazoeira, Santa Luzia, ou melhor, Santa Lúcia, não dá para trocar o nome da santa, pois o edital vedou a aquisição de pneus importados, permitindo somente a procedência nacional. Relatório e voto disponibilizado, em preliminar conheço. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, a imposição de que a procedência dos produtos fosse exclusivamente nacional ultrapassou os limites legais. A multa, no entanto, pode ser cancelada, considerando que a deliberação desse tribunal foi publicada posterior ao edital lançado à praça. Portanto, o meu voto dá provimento parcial do recurso para cancelar a multa
do acordo, mantendo o julgamento da procedência da representação, e alterando apenas a questão da multa. Pelo provimento parcial, voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora é do conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. O item 10 cuida de um pedido de reconsideração em ação de rescisão, ex-prefeito de Ribeirão Bonito. São duas admissões temporárias de duas senhoras professoras em 2004. Agora que nós estamos vendo a reconsideração da ação de rescisão. Eu acho que se tivesse deferido o registro, seria mais barato do que todo esse procedimento aqui, que deságua no presente pedido de reconsideração, que eu conheço e nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. A palavra retorna ao conselheiro Renato Martins Costa. Para relatar o item 11, senhora presidente, que é recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares concorrência e contrato entre a Prefeitura de Fernandópolis e Escamate Seller Infraestrutura, objetivando a execução de obras de recapeamento asfáltico. O recurso é apresentado pela empresa contratada. A instrução converge no sentido do não provimento. E eu conheço em preliminar. Conhecido. Publicação do edital ficou limitada ao Diário Oficial e a jornal de circulação local, sem jornal de ampla circulação no âmbito do Estado. E, na hipótese, com efeitos concretos, já que apenas a contratada compareceu com proposta. Merece destaque que isto ocorre num mercado sabidamente disputado e amplo de serviços de recapeamento. Igualmente, fatores restritivos, como o grau de endividamento menor ou igual a 0,2, em índice absolutamente desconforme com os entendimentos desse tribunal, cronograma de visita técnica que cortou 2 dias do prazo do edital, qualificação técnica com inadequada conjugação de critérios de capacitação operacional e profissional, além de prova de quitação de obrigações com CREA em inobservância à súmula 28. Tudo isso me leva a propor o desprovimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Nos itens 12 e 13, senhora presidente, houve protocolo de petição, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental, a palavra continua com Vossa Excelência. Relato 14, recurso ordinário, contra a decisão que julgou irregular convênio entre o SANASA e a Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas, Fundespa, objetivando ações de estudo e desenvolvimento de projetos na área ambiental e de recursos hídricos no âmbito de Campinas. Na oportunidade, igualmente, foi aplicada a multa ao responsável. A instrução é no sentido do não provimento. Eu conheço em preliminar. Conhecido. O juízo de reprovação pressupôs essencialmente que o ato do convênio apresentava características de verdadeiro negócio jurídico de prestação de serviços técnicos, de consultoria e assessoria em matéria ambiental, o que importaria a rigor a seleção da prestadora de serviço a partir de certame licitatório. A tese defendida nos autos pela SANASA, ora reiterada em sede recursal, buscou conferir autonomia jurídica ao termo de cooperação, tendo em vista afastá-lo da disciplina da lei de licitações, seja por não apresentar natureza de negócio jurídico, seja por constituir espécie de convênio no qual não foram ajustadas transferências voluntárias de recursos financeiros. Mas tais argumentos foram superados, subsistindo, no caso concreto, características de verdadeira relação jurídica obrigacional, celebrada entre a recorrente e a Fundespa, na qual as partes pactuaram obrigações bilaterais e recíprocas, tendo em vista a elaboração e fornecimento de EIA-RIMA, de área destinada à disposição de resíduos, mediante pagamento do preço combinado. O objeto do ato celebrado configura serviço técnico por excelência, disponível no mercado de forma ampla, porquanto prestado por assessorias e consultorias especializadas em matéria ambiental. Com a instrução, nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. E o item 15 é recurso ordinário contra acórdão que julgou irregulares licitação, contrato e termo aditivo da Prefeitura de Barueri com a empresa Itaquiti, objetivando a execução de serviços de canalização de córrego e implantação de marginais. Recorrem a contratada, o ex-prefeito e a Prefeitura. A instrução é pelo não provimento, foram apresentados memoriais ao seu final. Basicamente, nós tivemos aqui um problema de insuficiência no projeto básico da obra. Nesse sentido, a imprecisa determinação de itens relevantes e absolutamente comuns,
como projeto geométrico, terraplanagem, galerias moldadas, drenagem, pavimentação urbana, iluminação, paisagismo, dentre outros, compromete a regularidade dos atos praticados. Referida imperfeição interferiu diretamente na formação do orçamento e prejudicou a demonstração de compatibilidade dos preços pagos, falha agravada, inclusive, pela ausência de pesquisa no mercado local. Ainda se agrega a limitação de atestados de qualificação técnica e a ausência de documentos comprobatórios da regular execução contratual. Voto pelo desprovimento. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Exame recurso ordinário interposto em face da decisão que julgou irregulares a concorrência do contrato aditivos entre a Prefeitura de Tupã e Promark, Associada de Propaganda e Marketing Limitada, para a prestação de serviço publicitário e propaganda legal dos atos oficiais do município. A assessoria técnica, chefia TJ, STG, posicionaram-se pelo conhecimento e não provimento da medida recursal. É o relatório. Recurso em termos pelo seu conhecimento. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, senhora presidente, senhores conselheiros, não se sustentam as razões recursais. O procedimento administrativo afronta a lei de licitações, em especial os que disciplinam o prazo mínimo entre a publicação do edital e a entrega dos envelopes, e os que dispõem sobre a fixação de exigências como condição de habilitação. O prazo mínimo entre a publicação do edital e a entrega dos envelopes é indisponível, pois a norma pretendeu justamente garantir também com o tempo que foi subtraído pela atuação administrativa indevida, no caso, 15 dias, a possibilidade de participação no certame de eventuais empresas interessadas. Não cabe também, senhora presidente, senhores conselheiros, ao gestor público substituir por suas as convicções de justiça e equidade, já legitimamente mencionado por norma do legislador. Por isso mesmo, não se aproveita a alegação do recorrente de que, perante a diretoria de compra do município, não se localizou no período entre o 30º dia e 45º dia após a publicação do aviso nenhum requerimento de participação no processo licitatório. Sim, só que eu relembro que não houve participação de apenas uma proponente no certame. Por isso eu voto pelo não provimento do recurso ordinário, que é o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. O item 17, termo de recurso ordinário interposto, decisão que julgou irregular o termo de rescisão unilateral do contrato celebrado com a Prefeitura de Avaré e Fernandes Engenharia e Construções para execução de obras e manutenção de aterro sanitário. Assessoria técnica, TJ, MPC, SDG, posicionamos pelo conhecimento e não provimento do apelo ao relatório, em preliminar com êxito do recurso. Conhecido. No mérito, não há dúvida que a Prefeitura de Avaré deveria ter providenciado o cumprimento da disposição contratual, aplicando à contratada a multa devida, conforme cláusula 8ª, subitem 8.3, inserido nas folhas 1438, e não fez. Assim, acolho a manifestação da assessoria técnica, chefia da TJ, MPC, SDG, e não dou provimento ao recurso interposto. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Em apreciação agora, recurso ordinário interposto com a decisão do julgo regular de licitação e contrato da Prefeitura Municipal de ABC, de Maualhas, e Diário do Grande ABC, objetivando a prestação de serviço referente à aplicação de atos oficiais. A assessoria técnica, da TJ, SDG, opinam pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Em preliminar, os recursos estão presentes, por isso eu conheço do recurso. Em discussão, votação, conhecido. Mas, no mérito, a argumentação trazida nos autos não tem força para alterar a decisão recorrida, pois não está comprovada a efetiva situação de emergência alegada para que a administração fizesse contratação direta. Acolho manifestações unânimes dos órgãos da Corte e voto pelo não provimento do recurso. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 19, recurso ordinário interposto quando estamos julgou irregular a situação decorrente do contrato da Prefeitura de Jaguariúne, Centro Automotivo Jaguari, para o fornecimento de combustível. A assessoria técnica jurídica, PDJ, manifesta pelo conhecimento e não provimento. É o relatório. Em preliminar, com êxito do recurso. Em discussão, votação, conhecido. Quanto ao mérito, prevalece a irregularidade condenada. Critério de julgamento, menor preço global, para aquisição de 50 mil litros de álcool etílico carburante, 160 mil gasolinas comuns, 140 mil litros de óleo diesel comum. Não se mostrou adequado, pois tal sedimentado no âmbito do tribunal, esse tipo de licitação, de certame e de contratação se impõe pelo critério de menor preço por item, e não conforme como foi feito. Portanto, não dou provimento de recurso ordinário. Em discussão, votação, aprovado. Item 20, recurso ordinário
interposto pelo douto Ministério Público de Contas, deduzindo pretensão de reformar o acordo da segunda Câmara, que julgou regular o contrato e atos da Prefeitura Municipal de Hortolândia e Unicamp para ministrar curso de extensão e gestão estratégica pública para governantes com carga horária de 360 horas, no valor de R$ 47.940. Assessoria técnica pelo conhecimento e provimento do apelo. Chefia TJ e STG pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Em preliminar, os pressupostos estão atendidos, portanto, voto pelo conhecimento do apelo. Em discussão, votação, conhecido. Quanto ao mérito, gostaria de me alongar um pouco, porque é um assunto interessante. Em controverso que existe razão ao douto Ministério Público de Contas, quando observa que a ausência de critério objetivo na escolha de servidores contemplados evidencia grave ofensa ao princípio da impessoalidade. Aliás, a própria origem reconheceu que os participantes foram convocados verbalmente, sem expressa motivação. Por outro lado, quando se enfrenta a atuação administrativa sob enfoque da regularidade ou não da despesa de contratação, independentemente da indicação dos participantes de ocorrido entre critérios objetivos ou discricionários, tem-se que, como bem observou o chefe da TJ, as despesas ocorreram de acordo com o decreto municipal, objetivando a formação e aperfeiçoamento de servidores públicos. Além disso, não se evidenciou que os dispêndios de horas censurados tenham sido realizados com finalidade da má-fé, capazes de comprometer a boa ordem dos atos em apreço. E não existe qualquer documento capaz de comprovar que tenha ocorrido lesão ao erário municipal. Uma outra questão levantada pelo douto Ministério Público envolve a devida demonstração pela municipalidade dos decorrentes benefícios da administração envolvendo o curso ofertado. Aí, trata-se de tarefa árdua, assim referida pelo próprio recorrente, no qual o entender já foi enfrentado por decisão colegiada assim reportada. Na medida que o servidor da gestão pública melhor se qualifica e se aperfeiçoa para o cumprimento dessas funções, o serviço público por ele prestado tende a ganhar qualidade, com melhoria da eficiência e produtividade. Aliás, é o que essa corte tem feito com inúmeros cursos, treinamentos, de maneira pedagógica, orientando. Sobre a questão, sublinho ainda o que registrou o secretário-diretor-geral. As funções decididas pelo sindicato não destou do objetivo do curso, que consiste exatamente para aperfeiçoar gestores públicos. E após analisar e constatar, em anos posteriores ao curso, a progressão dos servidores participantes, o órgão técnico dessa corte ponderou que, sem entrar no mérito de capacidade, motivação e interesses pessoais, os conhecimentos adquiridos por demais objetivos, mas considerando pontos ora abordados, é possível inferir que tais ensinamentos, em tese, contribuíram para a prestação de serviço de uma forma mais eficiente, contribuindo para beneficiar alcançar funções de comando e repassá-los aos eventuais subordinados. Constatou ainda que a Escola de Gestão Pública de Hortolândia, lá tem uma escola de gestão pública, é importante que nós, inclusive, incentivemos que os municípios tenham, é programa permanente de modernização e profissionalização da Prefeitura e seus servidores, não havendo ainda, após as contas de 2006, apontamento de fiscalização de teor semelhado ao tratar desses atos. Em consequência, com todo respeito, meu voto dá provimento ao recurso ordinário, em ordem a inserir no acordo recorrido tão somente a recomendação, a origem, para que situações vindouras, como analisadas, procedam as indicações por escrito de servidores em curso de gestão estratégica pública e motivando-as. É o voto, senhor presidente. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, item 21, recurso ordinário interposto pelo douto Ministério Público de Contas, quando eles são regulares, a despesa de licitação e contrato da Prefeitura de Caraguatatuba e Tejofran Saneamento Limitada, para execução de coleta de lixo domiciliar. SDG opinou pelo não provimento do recurso. É o relatório. Em preliminar, o recurso está em termos, dele toma conhecimento. Em discussão, votação, conhecido. Quanto ao mérito, tratava de saber se ocorrer ou não emergência fabricada. A decisão recorrida enfrentou a questão. As razões decididas descreve bem que a atuação irregular transcorreu na administração anterior e que a recepção do seu defeito jurídico não se pode protrair, alongar no tempo, além da data limite que veio sucedê-la. Entendo também que a remessa extemporânea de documentação a esta casa, por ser considerada falha formal e não tendo havido prejuízo ao erário, o que foi demonstrado nos autos, pode-se manter o seu relevamento. Em consequência, voto pelo não provimento do recurso e mantenho inalterado o acordo combatido. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 22, recurso ordinário interposto pelo douto Ministério de Contas, contra acordo que o jogo regular de licitação, em termos do contrato coletivo, da Prefeitura de Osasco, contra o Médici Engenharia e Comércio Limitada, para ampliação e reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Olavo Antônio Barbosa Espínola.
A assessoria técnica pela TJ e STG opinam pelo conhecimento e não por meio do recurso. É o relatório. O recurso está em termos e, portanto, dele conheço. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, constato que o doutor Ministério de Contas reporta expressamente as questões já enfrentadas pela decisão colegiada com efeito. Nenhuma nova argumentação foi trazida aos autos para desconstituir o fundamento da decisão utilizada, exceto em relação ao atraso na remessa da documentação a esta Corte de Contas. Todas as questões controversas arguidas no recurso ordinário tinham sido enfrentadas na decisão AQUO, pelas próprias razões de decidir, em consonância com as legislações técnicas, chefia da TJ, STG, ATJ, eu não dou provimento do recurso e mantenho inalterado o acordo combatido. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou regulares as contas do Legislativo prestadas pela Mesa de 2011 com recomendações. O recorrente insurge-se contra a recomendação para que se adote providências visando disciplinar a concessão de gratificação aos servidores, excluindo do referido pagamento daqueles cujos cargos possuem nível superior como pressuposto para a nomeação. A assessoria técnica pela TJ do Ministério Público de Contas opinaram pelo não conhecimento. Opinaram pelo não conhecimento, é o relatório. Em preliminar, constato que o recurso é tempestivo e oferecido por quem tem legitimidade para apresentá-lo. As recomendações formuladas pelo Tribunal de Contas assentam na demissão colaborativa e não coercitiva, podendo o jurisdicionado, com discricionalidade, adotá-las ou não. As recomendações pretendem sugerir, caso adotadas, uma melhoria da atuação administrativa. Por isso mesmo, não caberia recurso contra recomendação. A implementação das recomendações pedidas pelo Tribunal é estrita conveniência dos órgãos e das entidades, cabendo a eles avaliar ou não a pertinência das providências sugeridas, uma vez que essas se constituem oportunidade de melhoria da atuação governamental. Acordo TCU 3130/2013. De outra forma, a determinação está impregnada de natureza coercitiva, cogente, de obrigatório, para cumprimentos jurisdicionados. Não posso deixar de observar, por exemplo, que a Justiça Eleitoral considera que o descumprimento da recomendação do Tribunal de Contas, reincidindo o agente público em falhas apontadas pelo órgão de controle externo, pode sim evidenciar dolo, quando da incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1G, da Lei Complementar 64 de 1990, e com redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010. E, ao que tudo indica, a recomendação combatida pelo recorrente reveste também a natureza cogente, necessária, devida. Por conta, a reincidência, não adotá-la, poderá, sim, fazer com que o agente público possa vir incidir em dolo na prática de ato de improbidade administrativa. Essas são as razões que me conduzem a conhecer do recurso. Diante disso, preenchidas as condições da admissibilidade preliminar, conheço o recurso ordinário. Pelo conhecimento, eu voto que está em discussão, em votação, conhecido. Mas, no mérito, por todas as razões anotadas, entendendo também que, se fosse eu jurisdicionado, levaria em condições, no dia a dia da minha administração, as orientações do Tribunal de Contas. Portanto, diante disso que falei e do que passei pelo voto disponibilizado, deve ser mantida a deliberação combatida, que julgou regular as contas da Câmara com recomendações, pelo não provimento de recurso e com a devida recomendação. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora é do conselheiro Sidney Beraldo. Item 24. Em exame recurso ordinário interposto por Edson Moura, ex-prefeito de Paulínia, contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares termos aditivos a contrato julgado irregular e celebrados entre aquela prefeitura e o consórcio Passo Paulínia, objetivando a contratação de empresa de engenharia para a execução do novo Paço Municipal, compreendendo a elaboração dos projetos executivos. A instrução é desfavorável, relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressupostos. Em termos, eu voto pelo conhecimento. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, é inexorável a aplicação do princípio da acessoriedade sobre os termos aditivos em exame, que são negócios jurídicos dependentes dos ajustes principais, já julgados irregulares.
Por isso, acolho as manifestações da assessoria técnica e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão hostilizada. Em discussão, em votação, aprovado. Item 25, em exame, recursos ordinários interpostos por Geraldo J. Coan Limitada e pela Prefeitura Municipal de Votorantim, contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares, concorrência e contrato celebrado entre as partes, ora recorrentes, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços no preparo de alimento escolar, com fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos, e com a aplicação de multa de 100 UFESPs ao então prefeito. A instrução é dividida. O relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação, conhecido. Ainda em preliminar, não é possível o acolhimento do pleito de cerceamento de defesa formulado pela contratada. Isto porque um dos sócios administradores da empresa assinou o termo de ciência e notificação, e outro constituiu o advogado, que inclusive teve vista dos autos, além de constar nos despachos de assinatura de prazo o nome da empresa e do sócio que assinou o contrato. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, não foi comprovada a compatibilidade dos preços praticados com os de mercado e nem afastadas as exigências editalícias restritivas, quais sejam comprovação de capital social acima do limite permitido em lei e a marcação de visita técnica a ser realizada em data e horário únicos, sem justificativas plausíveis. Também houve afronta ao princípio da vinculação a um instrumento convocatório. Ante o exposto, acolho a manifestação da SDG e voto pelo desprovimento do recurso, incluindo-se, todavia, dentre as razões de decidir, a menção feita a capital social integralizado, mantendo-se os fundamentos da decisão atacada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 26, em apreciação, recurso ordinário interposto por Rivaldo Ebuerno Rosa, ex-presidente da Câmara de Pardinho, contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares as contas daquele legislativo relativos ao exercício de 2011. A instrução também é desfavorável, o relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, o recorrente pretendeu incluir, no cálculo da receita tributária ampliada do exercício anterior, valores referentes à dívida ativa tributária, o que elevaria a base de cálculo, de modo que os repasses ao legislativo se situariam em 6,96% e, por conseguinte, dentro do limite constitucional permitido para o município. Todavia, a jurisprudência é tranquila e tais importâncias não podem compor a base de cálculo do artigo 29-A da Constituição Federal. Neste contexto, acolho as manifestações da assessoria técnica e do Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento do recurso, confirmando o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 27 solicito a retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. Item 28 trata-se de ação de revisão de julgado, proposta pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, visando desconstituir acórdão prolatado no TC 129.1713, pela segunda Câmara, que julgou irregular a prestação de contas referentes ao exercício de 2011, de convênio celebrado entre aquela Prefeitura e o Sanatório Espírita Vicente de Paula, que tem por objetivo a transferência de recursos visando a assistência aos portadores de transtornos mentais e de comportamento em geral, com determinação ao poder público
para que se abstenha de repassar recursos à beneficiária e que foi condenada ao ressarcimento da importância de R$ 72 mil com os acréscimos legais. A instrução é dividida. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, a ação foi proposta por parte legítima e é tempestiva, considerando que a documentação trazida aos autos pela administração e pela beneficiária amolda-se ao conceito de documento novo. Voto pelo conhecimento da ação. Voto que está em discussão, em votação, conhecido. No mérito, não há razão para não se acolher despesas regularmente aplicadas com a finalidade do convênio. Assim, tais documentos demonstraram a correta aplicação dos recursos e, por conseguinte, a veracidade da argumentação das mencionadas partes na presente ação. Por isso, acolho a manifestação da chefia da assessoria técnica e voto pela procedência da ação para o fim de julgar regular a prestação de contas referente ao exercício 2011, com consequente quitação dos responsáveis e cancelamento da determinação feita ao poder público para que se abstenha de repassar recursos à entidade. Bem assim, da condenação desta ao ressarcimento ao erário e à proibição de recebimentos de novos repasses. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora é do conselheiro substituto Márcio Martins de Camargo. Item 29. Em exame embargos de declaração opostos pelo município de São Bernardo do Campo contra o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato para aquisição de carnes para merenda escolar. Motivou a manutenção do julgado recorrido o critério de julgamento pautado no maior desconto ou menor acréscimo, por mostrar-se contrário ao entendimento exposto no inciso 10, artigo 40 da Lei 866693. De forma breve, a embargante alegou que o acórdão, no que se refere à regularidade fiscal, é omisso em relação à indicação de elementos ou fatos que desnaturassem o cumprimento de uma previsão legal, indicando uma restrição no certame. Acrescentou, quanto à adoção do maior desconto e, consequentemente, a violação ao artigo 40, inciso 10 da Lei de Licitações, que não restaram aclarados por esta Corte o prejuízo e a ofensa projetada na disputa. É o breve relatório. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecidos. No mérito, a pretensão da embargante desmerece qualquer acolhimento, seja em face de sua nítida intenção de rediscussão de mérito, hipótese incabível nessa situação, seja ainda pela inépcia da inicial, especialmente no que se refere à regularidade fiscal, haja vista que tal controvérsia deixou de ser um dos fundamentos para a manutenção do julgado condenatório da matéria, como constou claramente, tanto no voto como no acórdão recorrido. Ante o exposto, voto pela rejeição dos presentes embargos de declaração, confirmando integralmente a decisão recorrida. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 30. Em exame recurso ordinário interposto pela senhora Maura Lígia Costa Russo, secretária municipal de Praia Grande à época dos fatos, contra a decisão que julgou procedente a representação intentada contra o pregão número 1809 da Prefeitura de Praia Grande, cujo objeto foi a celebração de ata de registro de preços para aquisição de mobília de escritório e escolar. Os autos estiveram na ordem do dia da sessão de 25 de fevereiro de 2015, quando o eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho pediu vistas dos autos. Antes de passar a palavra ao eminente revisor, ratifico o teor do voto anteriormente proferido pelo provimento com recomendação à Prefeitura, por considerar que, se o erro de digitação relatado, pelo que se sabe, atingiu apenas a representante e não todo o conjunto de potenciais fornecedores, diante da participação de 8 licitantes, trata-se de um apontamento que deve ser tratado como recomendação, por não poder ele inquinar a totalidade de um ato administrativo sobre o qual não há sinais evidentes de algum vício de nulidade. Então, a palavra agora é do conselheiro revisor Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu pedi vista desses autos em função da divergência de opiniões a respeito da matéria de fundo. De um lado,
o relator eminente, substituto conselheiro Márcio Batista Camargo, acompanhado pelo excelentíssimo conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, entendeu cabível o provimento do apelo, ao passo que, concluindo de forma divergente, o eminente conselheiro Renato Batista Costa defendeu a manutenção da decisão combatida no sentido da procedência da representação aqui tratada. A questão, ao analisar esse contrato, esse certame, que se discute aqui, diz respeito ao fato de o edital do pregão 18/2009, instaurado pela Prefeitura de Praia Grande, ter indicado como data de realização de sessão pública o dia 13/4/2009. Está lá, dia 13/4/2009, conforme aviso de folha 54. E o site da Prefeitura, por um erro de digitação, por suposto erro de digitação, na nota de esclarecimento de folha 60, informou que a data seria dia 15/4/2009, o que permitia concluir que haveria adiamento daquele evento. E, justamente em decorrência da discrepância de informações, a subscritora da representação não compareceu à sessão de abertura do pregão, a qual foi realizada na data prevista no edital, ou seja, 13/4/2009. Apesar de ter comparecimento de 8 empresas na sessão de pregão, não há dúvida que a confusão de datas, acabou prejudicando o autor da representação, cujo fato não pode ser ignorado nem relevado, à medida que não se pode descartar a hipótese de que a empresa, caso tivesse comparecido, poderia ter oferecido a melhor proposta até vencido o certame. Nesse contexto, portanto, não se tem a garantia de que o resultado da licitação foi efetivamente o mais vantajoso para o poder público, porque houve, sem dúvida, uma divergência de datas. Bem por isso, e com todo respeito ao entendimento contrário, associo-me, nesse caso, ao entendimento do eminente conselheiro Renato Batista Costa e voto pelo não provimento do apelo, pois, no meu entendimento, resultou caracterizado o prejuízo advindo dessa conduta, não só para o representante, como em tese para a própria administração. Então, em linhas rápidas, esse é meu voto. Então, o voto continua em discussão. Encerrada a discussão, acho que há divergências e vou colher os votos. Dr. Márcio Martins de Camargo é pelo provimento. Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho foi pelo não provimento. Conselheiro Sidney Beraldo, como vota Vossa Excelência? Eu voto com o relator revisor, conselheiro Dimas. Senhor presidente, posso pedir vista? Pode. Porque eu estou em dúvida sobre isso aí. Eu peço vistas, então. Vista ao conselheiro Antônio Roque Citadini. Item 31. Em apreciação, recursos ordinários interpostos por Luiz Gonzaga Vieira Camargo, ex-prefeito, pelo Banco do Brasil S.A., sucessor do Banco Nossa Caixa, e pela Prefeitura Municipal de Tatuí, contra acórdão que julgou pela irregularidade da dispensa de licitação e do subsequente contrato celebrado entre a municipalidade e a instituição financeira de prestação de serviços bancários relacionados ao processamento e pagamento da folha de servidores. Em preliminar, conheço dos recursos. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, esta matéria é jurisprudência quase pacífica desta Casa. Quase pacífica. A meu ver, o artigo 24, inciso 8 da Lei de Licitações não autoriza que ente público transfira em caráter de exclusividade a prestação de atividade estritamente econômica a outra entidade estatal. Ante o exposto, voto pelo não provimento dos recursos interpostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido. É o voto. Que está em discussão, conselheiro Antônio Roque Citadini. Senhor relator, neste voto, eu vou acompanhá-lo, porque aqui a questão é a seguinte: discutida a questão de propostas, no levantamento de propostas, não foi feita. Então, aí eu mantenho a minha opinião que o artigo da Lei de Licitação se aplica, pode-se contratar o Banco do Brasil, pode-se contratar a Petrobras, qualquer empresa pública, desde que haja compatibilidade comprovada do preço. Não pode ela vir com qualquer preço. É o que diz a lei. Então, nesse caso, eu acompanho o senhor relator, porque este item não foi atendido da Lei de Licitação. Continua em discussão.
Em votação. Aprovado o voto do conselheiro relator. Senhora presidente, item 32, eu retiro com reinclusão automática. É regimental. A palavra continua com Vossa Excelência. Itens 33 e 34, em conjunto, tratam de recursos ordinários interpostos, respectivamente, pela Prefeitura de Pindamonhangaba contra acórdão que julgou irregular a inexigibilidade de licitação e ulterior contrato celebrado com a Radiodifusora Taubaté Limitada para a prestação de serviços de divulgação de programas institucionais e campanhas sociais da municipalidade, não tendo sido justificada a inviabilidade da competição. No item 34, pelo município de Jaguariúna, contra acórdão que julgou irregulares os termos aditivos e ilegais às despesas decorrentes, mantida a irregularidade ante o princípio da acessoriedade. Instrução é unânime pelo não provimento. Relatórios integrais foram disponibilizados antecipadamente. Em preliminar, conheço dos recursos. Em discussão, votação, conhecidos. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, voto pelo não provimento dos recursos. Em discussão, votação, aprovado. Item 35, eu retiro de pauta para novos memoriais que foram entregues. É regimental. Item 36, em exame, ação de rescisão proposta pelo senhor Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, ex-prefeito municipal de Tatuí, contra o julgado mantido em sede recursal pela irregularidade da licitação, do contrato e dos termos aditivos firmados entre a Prefeitura Municipal de Tatuí e a empresa de ônibus Rosa Limitada para transporte coletivo de alunos. A decisão rescindenda teve como fundamentos a ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação, agravada pela participação de somente uma empresa, a falta de publicidade referente à homologação e adjudicação, a ausência de transcrição no contrato de cláusula referente à garantia contratual, falta de comprovação de recolhimento da garantia e falta de informações dos preços totais e número de alunos no contrato e nos termos aditivos. Inconformado com o julgado, o autor ingressou com a presente ação rescisória, alegando que a principal irregularidade que fundamentou a decisão recorrida, a ausência de publicação em jornal de grande circulação, poderia ser afastada mediante a apresentação de documento novo. Para essa finalidade, trouxe aos autos contrato firmado por dispensa de licitação entre a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, pela Diretoria de Ensino Região de Itapetininga, e a empresa de ônibus Rosa Limitada, procurando comprovar que há baixo interesse das empresas em contratações desta natureza na região. O MPC se manifestou pela extinção da ação rescisória sem julgamento de mérito e pelo indeferimento da inicial. É o breve relatório. Em preliminar, somente estão presentes alguns dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória. A meu ver, além de o documento apresentado não ter o condão de modificar o juízo de irregularidade que incidiu sobre a matéria, este não se enquadra no conceito de documento novo. Por essa razão, voto pelo não conhecimento da rescisória, julgando o autor carecedor do direito de ação. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 37, eu solicito a retirada também com reinclusão automática. Retirado com reinclusão automática. Item 37, a palavra continua com Vossa Excelência. Item 38, trata-se de ação de revisão proposta por Ângelo Augusto Perugini, presidente do Consórcio Intermunicipal Consoleste durante o exercício de 2008, com o propósito de cassar a sentença que decretou a irregularidade das contas anuais daquele ano. Pelas razões que expõe, o autor alega a invalidade da decisão revisanda, afirma contrária à realidade dos fatos e, para prová-lo, apresenta documentos inéditos em relação aos que instruem os autos. O MPC teve vista e defendeu, na ocasião, a extinção da ação sem julgamento de mérito. Essa é a síntese dos fatos. Em preliminar, estão presentes todos os requisitos legais para o recebimento da ação, inclusive documentos pertinentes ao objeto dos autos em que proferida a decisão revisanda, contemporâneos aos fatos aí em exame e distintos de todos aqueles já examinados, em clara evidência de que a ação se funda no artigo 73, inciso 4 da Lei Complementar 709/93. Porém, ao cotejar os argumentos sustentados pelo autor com a decisão revisanda, um fato sobressaiu. Seriam eficazes os novos documentos contábeis, ora trazidos à colação, se forem considerados os fundamentos da decisão tomada em grau de recurso. Ocorre, porém,
que estes inovaram os fundamentos da decisão de primeiro grau, os quais, aliás, não podem ser objetivamente apreendidos. Isso porque deixou-se de especificar de modo taxativo qual norma legal ou regulamentar foi descumprida pelo presidente do Consoleste que justificasse a rejeição das contas anuais. Tal omissão, além de impedir a formação de um juízo objetivo sobre a eficácia dos documentos agora trazidos ao conhecimento do tribunal, para fins de que se destinam, prejudica a validade mesma da decisão revisanda. Por força disso, proponho que esse Tribunal Pleno, de ofício, reconheça a nulidade da decisão revisanda e determine o retorno dos autos à primeira instância de julgamento. É o voto. Voto que está em discussão, em votação. Aprovado. Antes de encerrar a nossa sessão, eu indago ao douto representante do Ministério Público de Contas se há eventual interesse em vista específica em qualquer dos processos apreciados nessa sessão. Senhora Presidente, ciência pessoal dos itens 20, 21 e 22 da pauta. 20, 21 e 22 da pauta. Antes de encerrar essa sessão, em nome do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eu agradeço e parabenizo o doutor Celso Matucci pelo trabalho realizado como Procurador-Geral do Ministério Público de Contas nos exercícios de 2012, 2013 e 2014 e até este momento. Essa Corte reconhece o esforço, a dedicação e o empenho de Vossa Excelência na implantação efetiva do Ministério Público de Contas na estrutura dessa casa. Eu quero dar os parabéns e agradecer em nome do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhora Presidente, agradeço as palavras de parabenização. Senhores conselheiros, senhores secretário, diretor-geral, senhoras e senhores, aproximando-se o final do mandato de Procurador-Geral, função que tive a honra de exercer durante os últimos 3 anos, sendo o primeiro ano interinamente e os demais anos após a nomeação pelo excelentíssimo senhor governador do Estado para o mandato 2013-2014, gostaria de agradecer a todos a confiança em mim depositada e o apoio durante esse período. Tenho, neste momento de despedida, o sincero sentimento de gratidão. Foram 3 anos de muito trabalho e novas amizades. Agradeço, em primeiro lugar, a Deus por me abençoar neste período, pois acredito que nada aconteça sem que seja a sua vontade. Agradeço a minha esposa Letícia e a minha família, meus refúgios e amparo. Agradeço aos senhores conselheiros a hospitalidade com a qual fui recebido nesta casa, a fidalguia, a gentileza, a deferência que sempre demonstraram comigo. Aprendi muito com vossas excelências, em conversas informais e em debates de ideias na tentativa de encontrar o melhor caminho para a harmônica inserção e consolidação do Ministério Público de Contas na estrutura dos trabalhos desta Corte. Tenho um enorme apreço por cada um dos senhores conselheiros. Agradeço aos chefes de gabinete, Alexandre Pereira, Cláudio Melo, Olavo, Pedro Arnaldo, Rosi, Flávio e Tereza, pessoas de alto gabarito, sempre deferentes comigo. Agradeço ao Dr. Sérgio Siqueira Rossi, secretário e diretor-geral, pessoa que nos contagia com o seu amor pelo tribunal. Desde o início das nossas atividades, sempre teve a paciência e a disposição para nos ouvir e conversar sobre os mais diversos assuntos desta casa, transmitindo um pouco de sua imensa experiência. Agradeço ao Dr. Carlos Magno, diretor-geral da administração, pelo apoio, pela presteza, fidalguia na solução das diversas questões administrativas, na pessoa de quem também me permite agradecer a todos os servidores da área administrativa que nos prestaram apoio. Agradeço, por fim, e em especial, aos meus colegas procuradores, pela confiança e pelo privilégio da convivência. Também aos assessores do Ministério Público de Contas, pela ajuda e importante contribuição nos trabalhos diários. Em especial, a minha chefe de gabinete, Grace, e ao chefe da Secretaria, José Júnior, minha gratidão pelo apoio e ótimo serviço prestado nesse período. Na qualidade de Procurador-Geral, envidei esforços para a inserção deste novo órgão na dinâmica dos trabalhos do Tribunal,
sem, contudo, deixar de fomentar duas características essenciais para um órgão em formação: o espírito de corpo e a unidade. Neste momento inicial de atividades, busquei estabelecer 3 frentes de atuação que considerei fundamentais: a viabilização dos meios materiais de trabalho, a introdução harmônica, porém efetiva, do Ministério Público nos processos, junto ao Tribunal de Contas, e a inserção da carreira no cenário político estadual. Destaco, dentre outros, a estruturação administrativa do Ministério Público de Contas, desde a organização da secretaria, sistema de protocolo, controle de pessoal e de processos, criação de banco de dados, celebração de termos de cooperação técnica com outros órgãos, a criação do Colégio de Procuradores, a fim de democratizar as decisões de natureza institucional, solicitações ao Tribunal para alterações pontuais de regimento interno, visitas a outras instituições com o objetivo de divulgar nosso trabalho e a carreira. Realço ainda, nesse período, os trabalhos que culminaram no envio de 3 projetos de lei à Assembleia Legislativa, sendo 2 relacionados à estrutura da carreira dos procuradores e um destinado à criação e estruturação de pessoal e de órgãos de assessoria. Enfim, procurei, neste período inicial, trabalhar para tornar profícua a atuação do Ministério Público de Contas nessa casa. Sei que há, ainda, muito trabalho a ser feito, principalmente no sentido de tornar efetivas as atribuições constitucionais do Ministério Público de Contas, sem, contudo, esquecer as características inerentes ao Tribunal de Contas, órgão de extrema relevância e indispensável em uma república. Me orgulho de oficiar junto a esta casa, senhores. Não tenho dúvidas que o Dr. Rafael Nelber Demarque Costa, amigo, competente, inteligente, ponderado, saberá guiar o Ministério Público de Contas pelo melhor caminho. Desejo a Vossa Excelência, Dr. Rafael, muito sucesso e que também seja tão feliz quanto fui neste período. Obrigado. Nós parabenizamos novamente Vossa Excelência, Dr. Celso Matucci, e relembro a todos que a posse do Dr. Rafael Demarque, o novo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para o biênio 2015-2016, será no dia 1º de abril, quarta-feira que vem, às 9h da manhã. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Eu agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde.